Relembre lesões graves que marcaram a história das Copas do Mundo, envolvendo nomes como Koné, Neymar, Pelé e Beckenbauer. E esse é daqueles temas que parecem simples à primeira vista, mas que carregam muito mais contexto do que muita gente imagina. Veja os casos mais lembrados e como eles impactaram grandes seleções. Aqui não estamos falando apenas de uma notícia solta. Estamos falando de um assunto que envolve momento, pressão, expectativa e uma série de detalhes que ajudam a explicar por que ele chamou tanta atenção. Fica comigo até o final, porque tem um ponto nessa história que pode passar despercebido, mas ajuda a entender por que a repercussão ficou tão grande e por que tanta gente começou a comentar esse assunto. No futebol, esse tipo de assunto nunca fica só no placar. Ele envolve pressão, bastidores, expectativa da torcida, momento das equipes e detalhes que podem mudar completamente a leitura de uma partida ou de uma temporada. O primeiro ponto é o contexto. Relembre lesões graves que marcaram a história das Copas do Mundo, envolvendo nomes como Koné, Neymar, Pelé e Beckenbauer não surge do nada. Toda notícia tem um cenário, e esse cenário precisa ser entendido para que a gente consiga enxergar o tamanho real do assunto. Muitas vezes a manchete mostra o fato principal, mas a história completa está nos detalhes, no momento vivido pelos personagens, no peso da competição, na reação do público e no que pode acontecer depois. Quando o tema envolve clube, seleção, mata-mata, tabela ou copa, cada detalhe ganha um peso maior, porque o torcedor quer entender não apenas o que aconteceu, mas o que isso pode provocar daqui para frente. E é aqui que aparece o primeiro gancho importante. O que parece apenas uma notícia do dia pode virar uma peça decisiva para entender o futuro. Dependendo do desdobramento, esse tema pode ganhar ainda mais força, gerar cobranças, aumentar expectativas ou mudar completamente o clima em torno dos envolvidos. O ponto central é perceber o que está por trás da notícia: confiança, cobrança, estratégia, ambiente e reação. Às vezes uma declaração, um desfalque, uma marca alcançada ou um jogo decisivo revela muito mais do que parece em um primeiro momento. Outro ponto importante é a reação do público. Hoje, uma pauta esportiva não termina quando o jogo acaba, quando a declaração é dada ou quando a notícia é publicada. Ela continua nas redes sociais, nas conversas entre torcedores, nos comentários, nos cortes de vídeo e nos debates. Por isso, uma frase, uma imagem ou um resultado podem ganhar uma dimensão muito maior do que parecia no começo. E nesse caso, o assunto conversa diretamente com quem acompanha a Copa do Mundo, Neymar, Pelé. É um tema que mistura informação e sentimento, porque mexe com torcida, memória, expectativa e aquela vontade de entender o que vem pela frente. E para quem acompanha futebol de perto, esse é exatamente o tipo de pauta que prende a atenção, porque mistura informação, emoção e aquela pergunta que fica no ar. Isso é só um detalhe passageiro ou pode ser o começo de uma mudança maior? Também vale olhar para o lado emocional. No esporte, confiança é uma palavra que aparece o tempo todo, mas nem sempre ela é fácil de construir. Uma boa atuação pode mudar o ambiente. Uma derrota pode aumentar a pressão. Uma declaração forte pode incendiar o debate. Um detalhe de bastidor pode virar assunto principal. E é por isso que esse tipo de notícia precisa ser analisado com calma. O que muita gente quer saber agora é: isso terá consequência real ou vai ficar apenas como um episódio isolado? Essa pergunta é importante porque separa uma repercussão passageira de uma história que pode continuar rendendo nos próximos dias. E quando existe competição envolvida, a resposta quase sempre vem dentro de quadra, dentro de campo, nas pistas, nas ondas ou nos próximos compromissos oficiais. Se o desempenho confirmar a expectativa, o assunto ganha ainda mais força. Se a resposta não vier, a cobrança aumenta. Esse é o ciclo natural do esporte. A notícia cria expectativa, a expectativa gera pressão, e a pressão exige resposta. Por isso, mais do que olhar apenas para o fato em si, é preciso olhar para o que ele representa. Representa um momento de virada? Representa uma cobrança maior? Representa uma oportunidade? Representa um alerta? Essa leitura faz toda a diferença para entender o real peso da história. E tem outro detalhe que prende a audiência: o contraste entre o que se espera e o que realmente acontece. Às vezes, o favorito sofre. Às vezes, quem vinha desacreditado surpreende. Às vezes, um nome menos comentado vira protagonista. Às vezes, uma situação de bastidor muda completamente a forma como o público enxerga o próximo desafio. É exatamente por isso que esse tema merece atenção. Porque ele não se resume a uma frase, a uma estatística ou a uma chamada de notícia. Ele abre espaço para debate, análise e expectativa. E quando o público começa a se perguntar o que vem depois, significa que a história ainda não terminou.
A partir de agora, o mais importante é acompanhar os próximos passos. Ver como os envolvidos vão reagir, como a torcida vai responder e se esse assunto vai se transformar em algo maior. Porque no esporte, uma semana pode mudar tudo. Um jogo pode mudar tudo. Uma vitória pode mudar tudo. E uma declaração também pode mudar o clima de uma temporada inteira. No fim das contas, essa pauta mostra como o esporte continua sendo imprevisível. Ele mistura técnica, emoção, pressão e narrativa. E é essa combinação que faz tanta gente parar para assistir, comentar e criar expectativa pelo próximo capítulo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse assunto vai ter impacto real daqui para frente, ou é apenas mais uma repercussão momentânea? Deixa seu comentário, porque a sua visão também ajuda a enriquecer essa discussão. E se você gosta de acompanhar os principais assuntos do esporte, com análise, contexto e tudo que está movimentando os bastidores, já se inscreve no canal, ativa o sininho e continua acompanhando os próximos vídeos, porque tem muita coisa importante acontecendo e você não vai querer perder nenhum detalhe.